Este aqui é o terceiro vídeo da minissérie TypeScript. Hoje a gente vai ver como manipular o DOM, né, o Document Object Model, ou HTML, se quiser chamar também, pelo TypeScript, usando o Vite, ok? Vamos começar abrindo um terminal para criar um projeto no Vite. Vocês vão precisar estar com o npm instalado, e o Node também. Então vem aqui, para criar um projeto Vite, vocês vão digitar npm create vite @latest. Dá Enter. Vocês vão dar o nome. No caso vai ser vídeo 3. Vocês vão escolher o Vanilla. Então vem aqui e faz. Vê se o Vanilla está selecionado. Dá Enter. Seleciona o TypeScript. Dá Enter. Projeto criado. Vão dar cd vídeo 3 aqui no terminal. Ou se vocês quiserem, vocês podem fechar o terminal agora e abrir no VS Code. Abrir a pasta. E abrir o terminal do VS Code. Dentro da pasta que vocês criaram o projeto, vocês vão dar npm i ou install para instalar as dependências do Vite. Você nem precisa especificar o que você quer instalar. Ele vai instalar automaticamente o que você precisa. Para ver se você instalou e criou o projeto corretamente, e depois, posteriormente, rodar também, vocês podem dar npm run dev, que ele vai iniciar um servidor do Vite. Tá vendo esse localhost 58173? Pode segurar o Ctrl e dar com o mouse esquerdo, perdão, e clicar nele, que vai abrir no seu navegador padrão essa página aqui de demonstração. Que basicamente, você clica nesse botão, ele vai acumulando conforme você vai clicando, ok? Agora vamos fazer um negócio aqui de cadastro de usuário. Na pasta source, ele vai ter um monte de coisa que a gente nem vai usar. A gente só vai usar o main TS. Então pode selecionar tudo isso aqui e só deixar o main TS. O public, você deixa esse Vite SVG, que é o ícone do index.html aqui. Vem aqui no main TS, apaga esse código que já está aqui. E vou mostrar para vocês como dar um alert depois que você clica em um botão, só para demonstrar o conceito básico de manipulação do HTML pelo TypeScript. Vem aqui no index.html, que está com script, type module, isso é importante, está com type module para puxar o TypeScript. E aqui vocês vão criar um button, sei lá, aperte-me, dá um ID aqui para ele, um btn press, copia, const, a variável pode ser o nome a constante barra variável, pode ser o nome que você quiser. Document.querySelector. Aqui dentro vocês vão colocar o tipo do elemento HTML que é. Como lá é button, lá dentro do HTML, vamos digitar HTML. Opa. Button element. Ele completa sozinho aqui pra gente. Parênteses. E aqui dentro, aspas, como se fosse uma string. E vocês vão colocar o ID do elemento lá, que a gente criou, o botão. É que nem no CSS, hashtag e o ID do botão, do elemento HTML. Para adicionar o onClick, basicamente, quando você usa o TypeScript e o Vite, você não pode usar onClick normal, que nem você usava aqui antes dentro do button. Você tem que vir aqui no TypeScript, botar a variável que o button está indo, aqui no caso é btn press, ponto add event listener. Ele coloca esse ponto de interrogação, por quê? Porque esse botão pode não existir aqui dentro do HTML, ok? E daí esse ponto de interrogação, ele é só para garantir que ele exista, sabe? Só que ele não funciona em todos os casos.
recomendo colocar ponto de exclamação. Para você não ter que ficar escrevendo ponto de exclamação toda hora, vem aqui já na declaração da variável, aqui no caso da constante, e bota um ponto de exclamação no final, antes do ponto e vírgula. Daí fica certo já. O primeiro parâmetro do Event Listener é o evento. A gente, no caso, quer o clique. Daí a gente faz uma arrow function para executar o que a gente quer que aconteça. Aqui no caso, quando o botão for pressionado, vamos dar um alert. Oi. Vamos salvar. Botar ponto e vírgula, calma aí. Vamos salvar. E aqui, ó, você pode ver page reload source main TS 3 vezes. É que quando a gente muda qualquer coisa, seja no HTML ou no main TS ou um outro arquivo TS e salva, ele já muda automaticamente lá no navegador. Então se a gente vir para cá, já vai estar o botão aqui sem precisar recarregar a página. Vamos clicar nele, alert 8. Foi certinho. Aqui nesse vídeo eu vou fazer um exemplo de cadastro e listagem de usuário normal. Para não comer o tempo de vocês, eu vou fazer rapidão aqui a classe e o controller. Então vou acelerar o vídeo aqui enquanto faço. Ok, eu criei a classe user e ela só tem nome e data de nascimento. Nome é uma string, a data de nascimento é do tipo date. O date só guarda data e hora. Eu estou utilizando ele porque depois a gente vai comparar um date com outro e fica muito mais fácil usar um objeto date para comparar com outro do que tentar fazer o nosso próprio sistema de comparar datas. Tem o set e os gets normais. Também fiz o controller que no momento ele só cadastra um novo usuário aqui e lança um erro quando o nome é vazio. Antes da gente mexer no main.ts, manipular o HTML pelo TypeScript, vamos primeiro fazer algumas coisas aqui no HTML. Vamos criar os inputs. Eu vou deixar o display dessa div, opa, block, para que os elementos fiquem um atrás do outro. Vamos criar um input, id, input nome, copiar isso aqui, data de nascimento. Esse treco de botar o input dentro do parágrafo não é uma boa prática para HTML, mas o que eu estou mais focado aqui é mostrar como manipula o HTML pelo TypeScript que fazer um HTML bem formatado. Date opa, nascimento. Ok? E vamos mudar esse botão aqui para cadastrar. Ok? Vamos manter o mesmo ID para não ter que mudar lá no código. Vamos vir aqui e criar mais duas constantes, pode ser um let também, para os outros inputs. Ok? Vem aqui, copia o ID dele. Eu vou usar o ID dele como nome só para deixar mais bem organizado. Você lembra? Document, query selector. O tipo do elemento HTML aqui é input, então HTML input element. Opa, perdão. Parênteses, aspas, duplas ou simples. Coloca o ID, não esquece do hashtag. Para ele não ficar reclamando que pode ser undefined esse elemento aqui, porque talvez não exista, mas existe. Coloca um ponto de exclamação. Repete a mesma coisa pro date, o input de data de nascimento. Olha, o input aqui no código continua um HTML input element, porque a tag é a mesma, só muda o tipo dela. Esse tipo só importa na hora que for mostrar lá na página web do navegador. Eu vou mostrar isso depois, porque para puxar o valor desse cara é o mesmo código. Vamos vir aqui, vamos dar o nome da variável, vamos dar o ID. Agora nesse botão que a gente tinha feito,
Vamos fazer ele cadastrar. Então, cadastrar, nome, ponto value, para puxar o que o usuário colocou lá dentro. Daí vamos colocar new date e o input data de nascimento, ponto value, para puxar a data que o usuário colocou. Vamos salvar. Vamos vir aqui. Tá certinho nosso HTML. Nome do data de nascimento, sei lá, 15 de 10 de 2024, cadastrar. Bom, a gente não sabe se fez alguma coisa. Então vamos lá, vamos colocar um console log aqui no controller users. No nova. Não, no users, vamos dar um console log em users. Aqui, como pode ter um erro do nome ser vazio, vamos fazer um try catch. Como o erro que pode dar é um erro que o usuário não colocou o nome, então vamos vir aqui no HTML, vamos criar um novo parágrafo, vamos dar um ID para ele, p erro, vamos deixar vazio, copiar aqui, criar uma nova constante para ele, query selector, HTML paragraph element, parênteses, aspas, hashtag ID do cara, ponto de exclamação. Daí aqui dentro do catch, vamos colocar p-erro.innerText igual a error.message. Ele tá reclamando aqui. Por mais que esse cara que vai cair aqui no catch, o error, ele sempre vai ser do tipo erro. Ele não entende isso. Então vamos colocar aqui do tipo N, só para ele não dar uma mensagem de erro aqui. Coloquei um S a mais. Opa. Ok. E eu quero também o meu P erro da cor vermelho. Então vamos colocar aqui style.color igual a red, como se fosse no CSS, só que a gente está fazendo pelo TS. Então, style é uma propriedade desse objeto aqui, tal como o inner text. Vamos vir aqui no Firefox de novo. Vou limpar esses caras aqui. Vamos, sei lá, colocar o João. Opa. 30/4/2008. Cadastrar ele aqui. E o João tá existindo. Se eu deixar um cara sem nome e tentar cadastrar, o nome não pode ser vazio. Se eu cadastrar um Pedro, colocar, sei lá, 4/10/2009. Cadastrar. Ele foi aqui dentro, ó. Mas não saiu essa mensagem. Então vamos resetar aqui dentro do try. Ou aqui dentro, ou aqui fora do Advanced Listener, não faz diferença. O p_erro.innerText vai ser igual a vazio. E o p_erro.style.color. O padrão é preto, então vamos colocar black. Aqui dentro, vamos supor que eu quero que apareça se cadastrou ou não. Então vamos colocar p_erro.style.color igual a green. Daí p_erro.innerText igual a cadastrado com sucesso. Opa.
Se a gente vir aqui agora, tá cadastrar o Pedro, vai aparecer a mensagem. Tentar cadastrar ninguém, o nome não pode ser vazio. Perfeito. Só que tem um problema. Você lembra que a gente tinha cadastrado o João? Tá bem? O João se foi. Só tá o Pedro agora. Por quê? Bom, toda vez que a gente salva os nossos arquivos aqui, o Vite recarrega. Toda vez que o Vite recarrega, toda a informação aqui no navegador se vai. Como a gente pode deixar essa informação permanente aqui? Com uma coisa que a gente chama de Local Storage. Vamos vir no controller Users e adicionar mais algumas linhas aqui no cadastrar. Vou vir aqui. Escrever JSON.stringify e passar a nossa array de users. O que esse JSON Stringify faz? Ele transforma uma array de objetos, ou qualquer uma variável, qualquer coisa do JavaScript ou TypeScript que você joga aqui dentro, ele transforma em uma string. String de texto normal. Daí vamos vir aqui e usar o local storage. Local storage.setItem. Vamos colocar a chave. O primeiro argumento do setItem é sempre a chave. No caso, users. O segundo argumento é o que você quer guardar. No caso aqui, vamos guardar o JSON Stringify, o que ele retorna pelo menos, que seria uma versão string dessa nossa array de usuários. Mas isso aqui não vai restaurar toda vez que a gente recarregar a página. O que a gente tem que fazer? Vamos criar uma função para restaurar isso aqui. Export function restaurar users. Vai ser do tipo void, não vai ter nenhum parâmetro. Primeiro, criar a constante que vai guardar o valor que o local storage getItem vai puxar. Const string local storage igual a local storage.getItem. Vamos colocar aqui users, que foi a chave que a gente usou aqui anteriormente. Só que esse getItem pode ser nulo. Ali, ó. String ou null. Por quê? Porque essa chave pode acabar não existindo. Então vamos colocar aqui if string local storage não for igual a null. Opa. A gente vai dar o JSON.parse. Esse parse ele vai analisar a string local storage, que no caso é a nossa array users, e transformar de volta numa array de users. Só que não é bem uma array de users. Por quê? Porque é só uma array com a informação dos objetos que estão dentro da array. Então não teria as funções. Então a gente tem que transformar de volta na array de users, fazendo o ponto push. Vamos criar outra constante aqui. Const array de objetos. Opa. Array de objetos, ponto for each. Opa. Item. Daí users, ponto push. New user. Chamo o construtor dele aqui. Item, ponto nome. Agora por data de nascimento. New date. Item, ponto data de nascimento. Agora ele vai dar o push certinho com o novo usuário. Só que tem um problema, tá reclamando aqui, ó, que o item é implicitamente tipo N. Então vamos declarar como tipo N logo aqui, do TypeScript para reclamar. Não tem um tipo específico, dá pra gente declarar ele como, por causa que o JSON parse não vai saber que tipo ele é. Vamos vir no
main TS. Chama essa função de restaurar users. Como a gente tem nenhum usuário cadastrado, se a gente vir aqui, ó, sair do inspetor, vir para o armazenamento, depois armazenamento local, localhost 5173, não vai ter nenhum cara. Então vamos começar a cadastrar uns caras aqui. João 05, 04, do ano de... não, do ano 2007, quase fiz merda ali, ó. Cadastrar. Frederico. Só mudar o ano para 2008. Cadastrar. Ronaldo. Opa, não. 2010. Cadastrar. Estão todos aqui, ó. João, Frederico e Ronaldo. Se recarregar a página. Tá, cadastrar Ronaldo Júnior. 2025. Reconfirmou os arrays. O Ronaldo Júnior vai estar de volta. Junto com todo mundo. Esse foi o vídeo de hoje. E até mais.